A glória é dele. Tudo é para ele. Amém. Eu não quero que você desconecte dessa unção tão tangível que está neste lugar. Eu quero que você continue com expectativa no seu coração. Eu guardei bem no meu coração aquilo que foi ministrado na quinta-feira. Na verdade, meu esposo, eu compartilho com ele. Eu tinha outro tipo de ministração que falava de outro tema, de outro assunto. E eu já estava com o meu esboço praticamente pronto. Mas quando na quinta-feira, a ministra Marcela, ela foi tão direcionada pelo Espírito para poder falar aquilo que é o desejo do coração para essa igreja. Algo novo já chegou aqui. Algo novo. As pessoas que já estão aqui desde 2011, como eu, e outras eu sei que também está daí 2012, 13, 14, 15, as que estão mais tempo, entende do que eu estou falando e tem percebido a trajetória dessa igreja. Mas se for Jesus, diga para ele que deixa só eu falar nesse momento, porque ele está falando através de mim. Amém? Coloca no silencioso aí, como pediram. Eu quero dizer para você que nesse algo novo, como a Marcela disse com tanta propriedade, deve existir expectativa nos nossos corações. Se você não veio, vai lá no YouTube, que já deve estar lá, ouça a ministração dela, porque hoje vai ser a continuação daquilo que ela começou. Amém? Esse algo novo, essa roupagem que vem do Espírito Santo sobre nós, porque ele já habita em nós, mas sobre nós, porque você sabe que esse poder, esse revestimento de poder que é o batismo no Espírito Santo, não é para mim, não é para você, é para a igreja, é para as pessoas, é para o não salvo ser tocado por esse poder, por esse revestimento, por essa glória. Como nós cantamos aqui, vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e da tua bondade. Porque não é a respeito de mim, não é a respeito de você. É a respeito das pessoas que estão lá fora perdidas. É a respeito das pessoas lá fora, queridos, que não sabem para onde ir. Então, por isso que subiu no meu coração onde você quer chegar. Pergunta para essa pessoa do seu lado e pergunta ela, onde você quer chegar? Com esse algo novo, com essa roupagem nova que nós recebemos, aonde você, como igreja de Cristo, quer chegar? Tem uma frase que é falada aqui, com todo respeito, até o pastor, né, foi na virada que Márcia disse isso, a igreja vai crescer, me lembra aí? Apesar de você, é isso? Através ou apesar, né? Através ou apesar. Eu quero fazer uma outra colocação. É algo que eles usam muito em palestra. Você está envolvido, amém? Você está envolvido ou você está comprometido? Porque vamos dar a comparação que eles dão lá na palestra. Se você procurar lá no Google, ele vai te mostrar. A galinha bota o ovo. Ela dá o ovo como suprimento, não é? Sim ou não? Sim. Eu gosto que participe. Mas aí o boi, ele dá a vida para a gente alimentar da carne dele. Então, a galinha, ela está envolvida, porque saiu algo dela, né? Mas o boi não, ele deu a vida. Ele está comprometido. Você está envolvido ou comprometido? Você vai dar tudo de si ou você vai dar fragmentos de si? Porque para esse novo tempo vai exigir muito mais de você do que você tem dado até hoje. Você quer participar, porque vai acontecer, mas o querer de Deus não é que ninguém esteja fora disso. Amém?
O desejo de Deus é que todos, absolutamente todos, dentro do seu propósito e chamado, estejamos todos envolvidos e comprometidos. Principalmente, eu quero que você foque nisso, eu quero estar comprometido. Não estava no script, e aquele relógio ali tem que converter, viu? Não está no script, mas eu quero dizer para você, entre 2021 até o ano passado, eu posso dizer bem rasamente que eu estava envolvida mais para lá do que para cá. Calma que não é nenhum tipo de pecado, mas era a decisão minha. Eu estava envolvida com outras coisas, pessoais, com trabalho, enfim. Mas quando virou 2024 para 2025, no primeiro mês desse ano, eu tive um gabinete com o meu pastor. E eu falei com ele que o que a Márcia me falou com todos nós que estávamos aqui. Eu falei, não, eu não quero que a igreja, eu não quero estar fora desse movimento. Eu quero estar comprometida, envolvida, totalmente submersa ao propósito de Deus para a minha vida. E naquele gabinete eu disse para o pastor, eu quero fazer parte do crescimento dessa igreja. Amém? E eu me comprometi. E eu quero falar com você, pare de faltar cultos. Porque eu me comprometi primeiramente com o Senhor. E eu falei com o meu pastor, eu não vou fazer igual político, falar e não prometer e não cumprir. O Senhor vai ver. E eu me comprometi com o Senhor em não faltar nem um culto. Porque a cada culto há uma unção específica para nos tocar e para nos molhar. E eu quero dizer para você, queridos, é tão gostoso. Vamos falar com você, pense, eu trabalho o dia inteiro e meu serviço é um serviço bem cansativo. Eu fico em pé das 9, às vezes até às 18, em pé sem sentar. Vou para a academia antes, tá? E depois vou trabalhar. Quando eu chego em casa, o que o meu corpício quer? Tomar banho e cama. Só que eu digo para ele, não, você vai para a igreja. E quando chega aqui, por causa da expectativa do coração, queridos, aquele cansaço, ele vai embora. Amém? Ele vai embora. Fala para essa pessoa que está do seu lado, seja totalmente envolvido. Se comprometa. Dê tudo de você. Mesmo cansado, dê tudo de você, porque Deus tem algo para realizar através de você. Amém? Deus tem algo a realizar através de nós. Aleluia. E eu quero primeiramente que você abra lá no nosso texto-chave, que é Marcos 11, 16, no versículo 17 a seguir. Queridos, eu não tenho palavras no meu português, na minha língua materna para dizer, mas eu vou tentar. É como se tivesse, é como não tem, né? Um poder explosivo que sai de dentro para fora, explodindo, para que você entenda exatamente qual é o seu lugar neste ambiente. Para onde aonde você quer chegar, para onde você está indo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler. Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículos 17 até o 20. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Onde estão os que creem? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, talvez eles ficarão curados. O que está escrito aí? Eles ficarão curados. E aí vamos continuar. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado e ter recebido do céu, assentou-se à destra de Deus. E aí no 20, para nós finalizarmos isso aqui. E eles quem? Os
Gente, eu sei que vocês sabem. Os discípulos. E eles partindo, pregaram em toda parte. E aí o que acontecia por causa desse comprometimento, desse envolvimento deles? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais, se seguiram. Por meio de quê, gente? Sinais. Eles comprometeram com aquilo que Jesus disse para eles. Mas existe lá um contexto que eles andaram com Jesus. Mas depois que Jesus partiu, houve uma grande tristeza, porque eles achavam assim, agora o que nós iremos fazer? Mas quando Jesus apareceu para eles e deu um comando para eles, um ide para eles, eles logo obedeceram esse comando. E nós vamos percorrer, se você ler o livro de Atos todinho, eu estava relendo, mas era assim, como se eu estivesse dentro daquela história. Abre lá em Atos, nós vamos percorrer muito a palavra, tá? Atos 1, versículo 8. Aleluia. Oh, glória, diga Deus é bom. E diga assim, eu estou completamente envolvido nessa obra. Vamos lá. Eles estavam aqui recebendo uma palavra do Senhor Jesus, depois que Jesus esteve com eles, depois da sua ressurreição, por 40 dias, ensinando a eles, orientando-os para essa nova fase. E Jesus disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. E dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, numa nuvem que o encobriu de todos os olhos. Agora olha aqui para mim. Eles aqui estavam recebendo um comando, né, do Senhor Jesus em Marcos 16. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e você já ouviu. E depois em Atos 1, versículo 8, Jesus disse, olha, vocês vão receber poder. Vocês vão receber ferramentas. E lá em Atos 2, não preciso de abrir por causa do nosso tempo, eles receberam, eles estavam todos reunidos num lugar e de repente foi ouvido um som veemente, um vento impetuoso, aquele som que foi ouvido em todos, estavam ali naqueles 120 homens e mulheres, e ali desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo. Você já conhece essa história, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que mais me comove? Que quando Pedro teve medo, quando eles, eita, aquele ali andava com Jesus, e eles conjurou a mulher que estava dizendo isso e correu de medo de ser preso e morto. Esse mesmo Pedro em Atos 2, quando aqueles homens olham aquelas pessoas ali, extasiadas, cheios do Espírito, orando em outras línguas e cada um entendia no seu idioma, ele se levanta em defesa daquilo que estava acontecendo, porque ele tinha no coração dele uma certeza. Essa é a promessa que se cumpriu em Joel, no capítulo 2, versículo 28. Essa é a promessa que Jesus disse que nós receberíamos poder. E ali, amados, ele começa a ministrar, a pregar com eloquência. Aquele homem sanguíneo que cortou a orelha, que na verdade ele queria cortar o pescoço do soldado. Mas aquele homem medroso, de repente, depois de receber esse revestimento de poder, essa unção sobre ele, uma ousadia veio sobre ele, e ele defendeu o que estava acontecendo ali, e amados, 3.000 pessoas foram salvas, só naquele momento. E eu quero levar a você, eu quero que você comece a imaginar essa trajetória. Em Atos 3, estava Pedro e João subindo a porta do templo chamado Formosa, e estava ali um homem coxo, que ele era levado todos os dias à porta daquele templo,
E quando Pedro olhou para ele, ele olhou para Pedro esperando o quê? Uma esmola, que era isso que ele fazia ali, porque ele não tinha condições de trabalhar. Pedro olhou para ele, você vai confirmar isso lá. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou ele pelas mãos, levanta e anda em nome de Jesus. Os pés daquele homem coxo, atrofiados, eles se endireitaram em um momento, amados, que aquele homem glorificava a Deus e entrou para dentro daquele templo glorificando a Deus. E aqueles que conheciam talvez ele desde pequeno, desde quando nasceu, olharam sem entender o que estava acontecendo. Mas ali era o testemunho de que Cristo está vivo acontecendo. É um testemunho, porque Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. É mostrar que eu estou vivo ainda. Eu fui e estou assentado à direita, mas eu deixei aqui o Espírito Santo para que vocês e eles, juntos com uma dupla dinâmica do céu, possam demonstrar ao mundo com sinais e maravilhas que eu estou vivo, que eu opero milagres e maravilhas. E ainda continua. Em Atos 5 depois, lá em Atos 3 ainda estava crescendo, a obra crescendo, e de repente os discípulos ficaram sem poder servir o povo, separaram ali homens que nós chamamos hoje de diáconos, né? Para a organização do culto. E dentre um daqueles homens que foram levantados, homens cheios do Espírito Santo, homens com caráter, tinha um deles ali que se destacou. Qual sabe o nome dele? Estevão. Estevão se destacou. Estevão pregava com veemência, com intrepidez. Amém? Amém? Em Atos 4, vou voltar um pouquinho. Em Atos 4, quando aquele jovem foi curado, se levantou também, né? As autoridades que quiseram ali calar a boca daqueles homens de Pedro e João, mas aí o que eles falaram? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eles foram persuadidos, mas eu quero dizer para você, as circunstâncias talvez tenham persuadido você, para que você olhe para outro lugar, menos para aquilo que Deus está mostrando para você, o caminho que você tem para seguir. Ei, você não foi chamado para poder ficar sentado dentro de um banco da igreja somente ouvindo e enchendo-se como um peixe baiacu, não. Você foi chamado para transmitir as verdades da palavra e o poder de Deus em ação para os que estão lá fora, começando dentro da sua casa. E eu vejo uma grande veemência, um grande comprometimento destes homens em levar com velocidade, porque para eles Jesus ia voltar naquele tempo ali, queridos. Quanto mais agora, amados. Jesus está às portas. Quantas pessoas você já viu nos seus olhos, diante dos seus olhos? Um cego enxergar, um paralítico andar. Quantas vezes você viu um membro de um corpo crescer? Uma pessoa sem uma perna começar a perna crescer. Isso ainda acontece. T.L. Osborne, eu vou falar do livro dele, Propósito do Pentecostes, vou ler um trechinho pequeno para você. Ele conta que uma menina, uma mulher lá, ele fala a cidade que agora eu não vou nem me arriscar a falar, mas essa menina, ela havia tido hanseníase, que é a lepra, então ela perdeu um pé e uma mão, então ela andava arrastando, pedindo esmolas, não tinha como trabalhar. Ele orou por ela. Sabe o que aconteceu? Nasceu o pé e a mão. Vocês acham que era só a unção que estava sobre T.L. Osborne? Essa mesma unção está sobre você. Não está escrito na palavra que a unção estaria somente para alguns, mas é sobre todos. É claro que eu não estou aqui tirando dos 5 dons ministeriais, dos ofícios ministeriais, porque eles têm uma unção específica para cada coisa, mas essa unção que está sobre é para todos, e eu vou provar isso na Bíblia para você.
Estevão era um diácono, homem cheio do Espírito Santo, falando com ousadia, com intrepidez. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens não reconheciam, quando eles olharam para Estevão, eles viram a glória de Deus manifesta no rosto dele. E lá está dizendo assim, em Atos 5, que era como se fosse o rosto de um anjo. Mas na verdade era a glória de Deus envolvendo, com qual veemência e certeza que ele estava falando era real, de Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabe da história que ele foi apedrejado, mas ele falou. Quantas pedras às vezes você recebe de pessoas que estão dentro da sua casa e você se cala? Quantas pedras às vezes, julgamentos você recebe dentro do seu trabalho? Até mesmo, queridos, porque aqui é um lugar que não tem pessoas que estão completamente transformadas, estamos sendo aperfeiçoados. Às vezes dentro da igreja você recebe e fica assim, sabia que aquela igreja não era perfeita. E não é mesmo. A perfeição aqui é um processo. O novo nascimento acontece instantaneamente, mas a santificação é um processo, amados. Não queira achar pessoas perfeitas em igreja nenhuma, que se você for para lá, está estragada. Você estraga ela, porque não existe. Estamos sendo aperfeiçoados. Quantas pedras? Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, de repente, ele olhou para o céu. E ele viu quem? Jesus, no seu trono, só que ele estava de pé para receber Estevão. E nós vemos outro também que não era apóstolo, cujo nome era Filipe, lá em Atos 8. Ele estava na cidade de Samaria. Que todos, foram dispersos por causa da perseguição. E mesmo ali, o Saulo inspirando medo nos cristãos, mas Filipe se levantou e naquela cidade havia sinais e maravilhas acontecendo através da pessoa de Filipe. As pessoas possessas de demônios estavam sendo libertas. Estava acontecendo milagres. Estava acontecendo, amados, o milagre era tanto, olha, e aí fala assim no versículo 8 de Atos 6, havia grande alegria naquela cidade. Queridos, eu não sei você, mas este é um novo tempo para essa igreja, onde cada reunião não será como a outra. E eu digo isso para vocês, ministros, que pregam aqui. Se preparem, porque a sua ministração às vezes vai estar prontinha. Mas de repente o Espírito Santo vai falar assim, a chave virou, eu quero fazer algo diferente aqui. Porque às vezes por causa de uma pessoa, tudo muda. Todos aqui somos cheios do Espírito Santo. E eu sei, vocês ministros, eu estou falando diretamente com vocês, cada um no seu chamado, amém, com o seu jeito de ministrar, mas com uma única consciência. Estamos vivendo algo novo neste ambiente e eu me submeto à unção do Espírito e ao querer do Espírito para que o culto seja regido por Ele, não por mim. E nós vemos Filipe e acontecendo coisas que alegrou aquela cidade. Queridos, nós fomos chamados para alegrar um coração entristecido quando tem alguém numa cama de enfermidade. Nós fomos chamados para trazer mudança na vida das pessoas. Quando um câncer foi diagnosticado, quando uma pressão arterial não consegue entrar em ordem nem com medicamentos, quando uma pessoa que teve um AVC e ficou com sequelas irreversíveis segundo os médicos, nós irmos até estas pessoas e dizermos e darmos um comando de voz em nome de Jesus e aquela pessoa começar a se movimentar naquela cama e erguer a voz e começar a falar, grande alegria acontecerá. Você concorda comigo? Grande alegria acontecerá naquela família. E até os não salvos serão salvos.
Isso irá percorrer. Sabe, amados, eu consigo ver com os olhos do Espírito o movimento do Espírito, os milagres e os sinais e maravilhas acontecendo. E essas 3.000 pessoas que estão assim preparadas para chegar, elas terão notícia dessas coisas acontecendo aqui. E este lugar, amados, quando eu vejo essa visão colocada aqui, no meu coração eu vejo, vai acontecer, já está tudo pronto. Mas vai ser muito pouco que nós vamos ficar aqui. Porque o lugar vai ficar muito pequeno para os sinais e maravilhas que irão acontecer em cada culto aqui. Ei, eu quero que você seja despertado nessa manhã. Eu quero que você seja despertado nessa manhã. E eu quero falar uma frase aqui que não é minha, mas é de alguém, nada mais, nada menos, de Charles Spurgeon. Não sei se é assim mesmo que se fala. Não vejo razão para não termos um Pentecostes maior que Pedro viu. Assim como uma reforma mais profunda nos seus fundamentos e mais verdadeira na sua edificação do que todas as reformas que Lutero e Calvino realizaram. Os tempos mudaram. Vira para essa pessoa e fala assim, os tempos mudaram. Mas Jesus é o eterno e Ele continua o mesmo e o tempo não o afeta. Os tempos podem ter mudado, mas Jesus continua o mesmo. Abre lá em Atos 10, versículo 38. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. O que está escrito aí para eu não perder tempo, né? O cronômetro está ali rodando. Como Deus ungiu a Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aqui para essa pessoa que vos fala. Você vai colocar o seu nome aí no lugar do nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque nós somos assim como Ele é aqui na terra. Assim como Ele é, nós somos aqui na terra. Ele diz que nós faremos milagres iguais e ainda maiores do que Ele. Isso é para hoje. Você vai colocar aí, como Deus... Eita, vamos lá, solta essa voz. Tomaram o café da manhã? Como Deus ungiu a Kátia de Belo Horizonte com o Espírito Santo e com poder, no qual anda por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ela. Isso é para você. Essa mesma unção, esse mesmo poder está sobre você. É claro que o Senhor deixou os 5 dons, os 5 ministérios, que é o apóstolo, o mestre, o profeta, o pastor, o evangelista, para o aperfeiçoamento dos santos. Mas o poder que está sobre você, essa disposição que foi dada sobre você, lá em Marcos 16 nós lemos, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, a Covid veio, não vos causará dano algum. Nós estamos debaixo dessa palavra. Ela é real. Ela é real e ela funciona. Amém, queridos? Nós somos tabernáculo do Senhor. E essa palavra tabernáculo é residência ou habitação. Em 2 Coríntios 6, versículo 19, Paulo fala, vós sois... Vamos lá, briga, eu não vou falar... parafrasear, eu quero falar o que está realmente escrito. 1 Coríntios, não, na verdade não é primeiro, é segundo. 6, 19. Peraí, deixa eu ver. É primeiro mesmo, gente, perdão. As muitas línguas me fazem delirar.
Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ei, você não é de você mesmo mais não. O teu corpo não te comanda, porque você aprendeu que você é um espírito, você possui uma alma e habita num corpício. E o seu corpo não tem comando sobre o seu espírito nem sobre a sua alma, pelo menos não deve ter. Você vai se posicionar. Eu quero dizer por mim mesmo, quando eu me posicionei, falei: Deus, eu estou completamente comprometida, envolvida, eu estou num negócio sério com o Senhor. É como se abrisse uma torneira assim eu entrasse debaixo dela, uma unção tão tangível e poderosa tem descido e eu tenho experimentado dessa unção. Porque não é para mim, é para vocês, o corpo de Cristo. E eu quero que você entenda nessa manhã onde você quer chegar. Eu decidi onde eu quero chegar. Sobre tudo aquilo que está escrito no Salmo 139, todos os dias que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito, está lá escrito e eu quero viver cada um deles. Eu não quero olhar, queridos, para as circunstâncias, nem para o que as outras pessoas podem fazer para nos machucar, mas eu quero olhar com o olhar de Jesus para elas. Eu quero olhar com o olhar de Jesus para tudo aquilo que vier para tentar nos paralisar. Diga assim: eu sou a igreja poderosa nessa terra. E eu me recuso a ficar paralisado por qualquer que seja as circunstâncias. Ninguém vai me parar. Eu decido ficar completamente comprometido. Aleluia. Envolvido não, mas comprometido sim. Amém? No capítulo 11 desse livro, eu aconselho que você leia O Propósito do Pentecostes, de T.L. Osborne. No capítulo 11, eu quero ler uma história aqui. Deixa eu só ouvir aqui. Calma aí que eu chego lá. Ainda tem tempo, eu estou dentro do meu tempo. O título fala assim: as línguas não bastam. Você sabe que o revestimento de poder, a oração em outras línguas é para a edificação pessoal, não sabe disso? Você vai se edificando e sendo edificado e se fortalecendo no seu homem interior. Mas só falar em línguas, correr na igreja, pregar na parede que nem uma lagartixa, isso não basta. A igreja tem que ver as manifestações, o poder em operação. E T.L. Osborne, em uma das suas cruzadas, ele estava lá na África e ele diz assim: acompanhei um casamento barulhento em uma aldeia. Depois da cerimônia, conversei com uma mulher daquele lar e com alguns dos seus hóspedes. E eu perguntei se ela sabia alguma coisa da Bíblia. Então ela respondeu: naturalmente, Senhor. Pensa que nós somos pagãos? Temos a igreja, as quais frequentamos. Fiz outras perguntas a respeito dos milagres nos evangelhos. Um deles é o que eu li para você. Apurando se já teriam visto um cego recuperar a visão, ou um surdo voltar a ouvir, ou um leproso ser purificado. Eles responderam: não vimos. Surpreso, eu disse: nunca? Eles afirmaram: nunca. Então perguntei-lhes: gostariam de ver? Disseram: é claro. Indicando uma bela igreja do outro lado do caminho, perguntei: vocês têm visto milagres serem operados naquela igreja? Disseram-me: nunca. Novamente indaguei: o que acontece quando vocês ficam doentes? Eles explicaram: temos nossos feiticeiros, chamamos nosso pajé, levamos para ele nozes, cola, pó de pemba e galinhas. O sangue de animais são derramados como oferta aos deuses pagãos, a fim de que eles nos tragam a cura. Conjecturei: suponhamos que o filho de um de vocês fique doente e vocês levem ao pastor o que acha que ele faria? Oraria pela criança? O milagre seria operado? A resposta que obtive foi: homem branco, que pergunta tola! Já responderemos.
Quando um filho nosso fica enfermo, nunca o levamos ao pastor. Consultamos os nossos feiticeiros, que preparam fetiches derramado o sangue das aves. Fazem muitos cortes no animal, ao lado que representa o lugar de enfermo da criança. Então, os nossos deuses ficam contentes e a criança sara. Isso é muito triste, né, gente? Mas insisti, se vocês levassem um filho doente para a igreja e pedissem oração, o que acham que o ministro do evangelho faria? Respondeu, homem branco. Ele faria uma breve oração pedindo a Deus que abençoasse o enfermo, que Deus nos ensinasse algo através da doença e que pediria a vontade de Deus que ela fosse feita. E nada mais. E nada aconteceria, nada mais mesmo. Então um deles continuou, mas, homem branco, o pregador não crê no Deus dele como nós cremos os nossos feitiços. Quando nós consultamos os nossos deuses e derramamos o sangue de animais, algo acontece em 10 minutos. Aquelas pessoas tinham fé inabalável em seus deuses pagãos. Porém, quando eu lhes disse que Jesus Cristo é o mesmo que era nos dias em que foram escritos no livro da Bíblia, ficaram alvoroçados como crianças. Todos na sala concordaram com aquela mãe com quem eu conversei quando ela disse, ó homem branco, quando você vier à nossa cidade e mostrar Jesus operando esses milagres, nós destruiremos todos os nossos deuses e seguiremos os seus ensinos a respeito de Cristo. Tenho visto pelo mundo inteiro esta mesma atitude ao falar a não cristãos. Deuses de madeira e de pedra serão abandonados, despedaçados e jogados na fogueira, quando os seus adoradores virem evidências de Cristo vivo e ressurreto em nosso meio. Isso é forte, né? Mas eu quero dizer, nós estamos vivendo um novo tempo. Algo novo, como diz na canção, algo novo está por vir, não. Algo novo já chegou. Foi liberado aqui na quinta-feira, para quem não estava. E continua, amém? Algo novo chegou, uma roupagem nova chegou. Ministros, se preparem para que vocês entendam a manifestação que o Espírito Santo quer promover para o exato culto. Eu não estou dizendo que todo culto vai ter gente correndo, não, mas eu estou dizendo de manifestações de cura, sinais, maravilhas, de pessoas que vieram visitar a igreja pela primeira vez, coisas que somente Deus sabe entre ela e Deus e ser revelado, amém? Palavras que vão sair da boca de vocês, ministros, por inspiração, e vai ser como flecha que acertará aquele coração e não terá como aquela pessoa sair da mesma maneira. Ela se renderá a Cristo, ela se renderá ao verdadeiro evangelho. Se prepare não somente para que você tenha um esboço, não, o Espírito Santo falou comigo, mas se prepare porque num ambiente como esse, coisas podem mudar e o esboço foi-se. Se enche da palavra e fala, Espírito Santo, é você através de mim. Porque as pessoas precisam ver sinais e maravilhas acontecerem num ambiente como esse. Não apenas a gente sair da nossa casa e dizer, vamos ao culto, porque assim à noite a gente pode descansar, ou vamos ao culto à noite, porque de dia a gente pode... Não, vamos ao culto à noite, porque tem algo lá que nós vamos receber para poder passar para as pessoas que vamos encontrar nessa semana. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês se alegram com isso? Eu quero que você entenda. E eu coloquei uma frase aqui, que ontem, quando estava acontecendo o culto, e eu vi que não é só comigo, aleluia, que alívio. A própria ministra disse que quando o pastor está pregando, sobe alguns versículos e ela anota lá umas frases, ela anota, achei que era só comigo, porque às vezes vocês me veem mexendo no celular, viu, pastor? Eu estou no meu anote escrevendo frases que o Senhor fala comigo. Às vezes nem estou escalada para pregar, mas está lá, o Senhor falou comigo. Mas essa Ele falou comigo para poder falar com vocês. É a seguinte coisa. Eu quero que o Ministério de Música possa subir, por favor. E eu quero pedir especificamente ao Vinícius. Você está na bateria, né? Certo?
eu quero que você... Há uma unção liberada através das notas, você sabia disso? Das notas, das canções, das melodias. E eu quero que especificamente você, Vinícius, é você que está escalado, então é sobre você que essa unção vai ser ministrada para essa igreja. Eu vou falar essa frase e você vai ser inspirado naquilo que você vai tocar, no ritmo que você vai tocar. E eu quero que você fique de pé. Não quero comparar você a nenhum tipo de bicho, mas não seja só como uma galinha que está envolvido, mas seja como um boi ou uma vaca, que esteja totalmente comprometido com aquilo que Deus chamou você para ser e para fazer nesse tempo. Amém? Vocês estão aqui? Eu não quero que você fique olhando para mim, não. Você já pode fechar os seus olhos e se prepare para esse novo tempo, por esse algo novo que foi liberado sobre essa igreja de milionários. Porque é daqui que vai nascer outras congregações, que é daqui que vai sair pessoas para outros estados, países, regiões. Aqui é um celeiro, onde você está sendo preparado para ser lançado. Aonde lá no seu trabalho as pessoas vão olhar para você e elas não irão reconhecer essa pessoa, porque a unção vai estar tão tangível, você vai ser tão envolvido por essa unção, mas por causa de quê? Uma expectativa no seu coração de estar totalmente comprometido, como a igreja de Atos esteve. Comprometido com sinais e maravilhas, testemunhando àqueles que passam por você, que esteja com você, que Cristo está vivo. E eu quero falar agora aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante uma ministração aqui ontem. Tramas do diabo contra você, que estão tentando impedir de você prosseguir e de chegar ao seu destino, está sendo desvencilhados nessa manhã em nome de Jesus. Os teus pés que estavam paralisados por alguma coisa que você viveu ou ainda esteja vivendo, estão sendo desamarrados pela unção que despedaça todo jugo. Os olhos do seu entendimento estão sendo abertos para que você veja não com a sua visão, mas com a visão de Cristo. Para que você não somente tenha empatia pelas pessoas, mas que você tenha compaixão. Se você seja compelido de uma compaixão, porque compaixão é quando você para tudo o que você está fazendo para ir até aquela pessoa e tirar ela daquela condição. Nessa manhã você está recebendo uma roupagem nova, uma roupagem nova, uma roupagem diferente da unção do Espírito que está sobre você. E você, quando estiver debaixo dessa unção do Espírito, você será movido de uma forma que você não vai se reconhecer, de uma forma que você pode até não compreender com a sua mente humana, mas você vai se mover, você vai ser levado por essa unção, por esse movimento do Espírito. Curas, sinais, prodígios, maravilhas irão acontecer, mas eu quero dizer para você, como Kenneth Hagin dizia, não se pega no espetacular, mas no sobrenatural, porque o testemunho interior é tão sobrenatural quanto ao mover sobrenatural do Espírito visto. Mas pelo testemunho interior você vai ser levado aos lugares certos, você vai falar as coisas certas com as pessoas certas e você vai endireitar pelo poder do Espírito caminho de pessoas
pessoas. Eu vejo pessoas sendo levadas, até pessoas com pensamentos de suicídio. Pessoas sendo levadas com testemunho interior. Vá até lá, como Ananias, no capítulo 9 de Atos diz, ele teve uma visão, vai até a rua direita, Deus deu o endereço para ele, Deus vai dar o endereço para você, e você vai até lá e vai mudar a história dessa pessoa, pelo poder do Espírito que está sobre você, pela unção tão tangível e sobrenatural que você irá experimentar, em nome de Jesus. Receba, 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 receba. Rashekete kele baba shala baba. Rishekele mamandele. Rashekata kalabagase. Lekemini no 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 si. No 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 si. No 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 si. Shala mama manio. Shala mama manio. Woo! Shere baba baba baba. Shere baba baba baba. Jovens, vocês são a força. Jovens, não sejam embaraçados pelo que vão pensar de vocês na faculdade, na escola. Não. Vocês estão sendo levantados com uma roupagem diferente. Jovens, tem um tempo de comunhão específica com Deus. Kátia já tem, glória a Deus, então isso intensifique mais. Porque coisas que estão encobertas que ainda no seu entendimento humano você não conseguiu perceber. Debaixo desse tempo, dessa separação, dessa santificação com Deus, irá ser revelado a você. E você não vai ser mais o mesmo ou a mesma. No ambiente onde você vai todos os dias, seja na escola, seja no trabalho, tem pessoas com diversos tipos de dificuldades que ainda não foram salvas, mas Ele está levantando você especificamente, estou falando com os jovens, você, para que a unção que está sobre você despedace e julgue vida de pessoas que estão tentando suicídio, pessoas que estão vivendo o movimento do burnout, não sei se é assim que se fala, um estresse tão tremendo que não está vendo o que está acontecendo em volta dela, está dormindo, levantando, indo trabalhar, dormindo, levantando, indo trabalhar, dormindo, levantando, indo trabalhar. Mas você vai ser levado até essas pessoas e vai mostrar um novo caminho para elas, que é Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E você vai levar isso para elas. Eu estou falando com você, toda a igreja de todas as idades. Decida a estar completamente comprometido com este novo tempo. Decida! Não tire o seu pé desse lugar! Não saia daqui! Não deixe que as coisas te distraem! Mas esteja envolvido nisso que Deus está fazendo! Xalabraste que te livia você. Rashekele baba 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 shekele bebê. Nubambe shele mama. Shelibo, 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 shelibo. Pode ir, Ministério de Música. Shelibo, shelibo, shelibo. Hey! E acha poder. Se envolva no poder. Seja comprometido com esse novo tempo, com essa nova roupagem. Shekele mama mama selebege selebege. Rashekele mama no lelelele seleba. Eu vejo enfermidade saindo do seu corpo. Eu vejo enfermidade saindo do seu corpo. Mais, mais, mais,
está sendo transformado numa nova mulher. Para um tempo como este que o Senhor te chamou. Como no siquitiri de gandolo no xere. Mamama solo no xere. Ei, olhe para mim, pastor Avelino. Eu vejo você subindo de um patamar para outro patamar. No âmbito do reino do Espírito, entenda o que eu estou dizendo e a igreja também. Uma guerra espiritual foi travada, mas você se posicionou diante dela. Assim como Daniel orou por 21 dias e a Bíblia conta, lá é uma outra realidade, na antiga aliança, uma outra dispensação. Aquele que trazia a resposta, que era o anjo, foi impedido por potestades principados. Mas se colocando, eu vejo essa imagem. Você foi tão atacado nas suas emoções, mas você se posicionou. Se posicionou e continua posicionado como você está, porque nessa manhã está sendo liberado as suas respostas. As respostas. As respostas. Em nome de Jesus, com todo temor e tremor, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que está sendo liberado sobre a vida dele. Oh, eu não sei, mas o Senhor sabe. O longo alcance do que ele está recebendo aqui nesta manhã. Está tudo pronto. Tudo pronto. Tudo pronto. Pastor João, põe a mão no ventre dele aqui. Aqui. Tudo pronto, tudo pronto. Receba, receba, receba. Chegam dum din 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 gam bam 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 den dan 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 che. Os seus pés correrão com mais velocidade. Os seus pés correrão com mais velocidade. Nada irá te paralisar. Os seus pés correrão com mais velocidade. Há uma unção específica sobre você sendo liberada agora. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Que condundundum ninguém chene, licando chene, em nome de Jesus, vem. Sim, 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 sim. Um novo tempo. Nova roupagem. Você será irreconhecível, meu irmão, para a glória daquele que te levantou. Dentro do seu temperamento, mas sim, com uma unção que será bem vista, bem tangível, para que o corpo de Cristo seja completamente aperfeiçoado. Quem ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Se enche do Espírito orando em outras línguas. Como mandiando shei. Como mandiando shei. Como mandiando shei. Aleluia. Aleluia. Sim, sim. Mais. Até hoje, tinha muito profeta de boca fechada nessa igreja. Talvez dizendo assim, eu não sou capaz, isso é coisa da minha cabeça. Hoje, a mordaça que o diabo colocava na sua boca acabou de cair. Tem muita gente sendo mal instruído
Pela palavra que eu te mandei, ela precisa ser dita. Segundo Timóteo. Tem muita gente aqui Ele nessa tá falando igreja que com eu unção tava de com cura o e tem coração muita e gente muitas vezes eu tenho padecendo por recebido, doença eu pela preciso falta falar do levantar, pela com imposição ousadia, da uma sua ousadia que eu não tenho. Eu tô vindo pedir Isso pra acaba falar, hoje. porque minha voz tá gritando. Porque hoje você entendeu Amém. que você precisa estar comprometido. Eu vou falar. É um novo tempo. É uma nova unção. Você entendeu a capacitação de Deus que está sobre a sua vida. Você não é mais o mesmo. Ousadia, Pai. Para aquilo que o Senhor colocou no coração dele. É Ele que vai falar, Senhor. É Ele que vai falar, Senhor. Está com Ele. Está com Ele. Está sobre Ele. Muitas coisas Ele ainda não entende, mas o Teu Espírito Santo que habita nele vai ensiná-lo. Vai ensiná-lo. Vai ensiná-lo. Vai ensiná-lo. Receba essa nova roupagem, meu irmão, de ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez. Ousadia e intrepidez. Ousadia em nome de Jesus. Não se detenha pela informação falsa do diabo na sua mente. Receba o abraço como se fosse o Senhor te abraçando. Aleluia. A gente já está terminando. Acenda as luzes, por favor. Aleluia. Pode se assentar um pouquinho. Aleluia. Eu não posso terminar sem cumprimentar aqueles que, porventura, é a primeira vez que você vem a um culto nessa igreja. Tem alguém que é a primeira vez que você vem a um culto nessa igreja? Amém. Tem um pessoal aqui, mais alguém que eu não estou vendo? Eu queria pedir a gentileza que você ficasse de pé só para a igreja te conhecer, sem constrangimento algum. Aleluia! Tem mais alguém, isso, eu vi mais mãos levantadas. Eu queria dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos a essa igreja. Nessa igreja nós temos um lema. Se você gostou, volte sempre. Mas se você não gostou, volte até gostar. Tem um pessoal do Ministério do Verbo Acolher, eles vão chegar perto de você agora. Vão te acompanhar até um cantinho totalmente especial preparado para vocês. A gente quer te conhecer melhor e ter um presente para vocês também lá. A pessoa está chegando aí do seu lado, vai te acompanhar. Amém, queridos? Os demais, nós encerramos por hoje. Tenha uma semana abençoada. Te espero logo mais no culto às 19 horas. Seja abençoado na prática dessa palavra. Podemos conversar com você um minutinho?